Mais uma vez, boa noite a todos que já estavam, aos que entraram. É uma alegria nós todos estarmos juntos, fazendo mais um cenáculo da Divina Misericórdia. E eu quero dar o parabéns para todos que são, assim, persistentes, né? Perseverantes, que toda semana estão aqui com o coração repleto de amor para Jesus e para todos os outros irmãos que necessitam da sua ajuda nessa missão. Deus abençoe a todos, eu agradeço de coração. Quero chamar o Cauê. Cauê, boa noite, meu querido. Chega cá, te apresente para o pessoal, tem pessoas que não te conhecem. Fique à vontade, Cauê. Boa noite, querida família da Misericórdia, que bom estar aqui com vocês. Eu fico feliz sempre com o convite, é um grupo que eu tenho um carinho especial e sempre que eu puder eu estarei presente, sim. Muito obrigada, Cauê. A Liliana, ela vai ler para nós. Hoje nós temos a lição de número 4, que é do livro de número 1. Nós sabemos que nós estamos intercalando, né? Intercalando com... nós estamos no 4º livro, terminamos, vamos indo para o 5º livro. Então, uma semana, nós colocamos a lição do 5º livro, e na outra semana, nós colocamos a lição do 1º livro. Graças a Deus, está sendo muito bom, o pessoal está acompanhando. E hoje a nossa lição é muito que especial, né? O conhecimento de Deus. Somos chamados para amar a Deus e ao próximo. Para amar alguém, é preciso conhecê-lo. Deus vem ao encontro desta necessidade, revelando-se na Sagrada Escritura, nos ensinamentos da Igreja, na nossa oração e na oração dos santos. Eu pediria que nós fizéssemos uma oração pelo Cauê, pela Liliane, por aqueles que também vão fazer a partilha, né, que é a Ângela, a Teca, o Ney e a Vera. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que traga alegria no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode colocar a leitura, e aí, Cauê, conforme você for achando necessário, você fala para a Lili parar, tá bem? Ok. É isso. Boa noite, Cauê. Boa noite. Quero contribuir com o encontro, com a leitura, e é como a Fifi disse, no momento que precisar, você me segura. Fala, Liliana, para tá um pouquinho aí. Tá certo. Certo? Que nós possamos contribuir com o talento que Deus nos deu. Sagrada Escritura. Posso começar? Pode sim. Posso? Pode, então, pode Sagrada sim. Escritura, Romanos 1, 19 e 20. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pagãos, pois Deus lhe revelou sua realidade invisível. Seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Ótimo. Mateus. Então, tá bom por aí. Essa leitura do livro de Romanos, ela é usada no catecismo quando fala dos meios de conhecimento de Deus. Então, Deus, ele pode ser conhecido somente pela razão humana. Então, qual é o meio de conhecimento mais perfeito de Deus? É o conhecimento da fé. Mas, ainda que nós não tivéssemos o dom da fé, é possível chegar à conclusão de que Deus, ele existe somente pela natureza, pela criação, pelo mundo. No catecismo, a primeira coisa que o catecismo vai trabalhar
é justamente essa coisa do conhecimento de Deus, né? Dos meios do conhecimento de Deus. No parágrafo 31 do Catecismo, isso seria bom vocês olharem depois, está escrito assim: criado à imagem de Deus, o homem, amar a Deus. Então, olha, aqui já tem uma notícia importante. Qual que é a vocação do homem? Para que é que o homem ele foi feito? Para que é que ele foi criado? Ele foi criado à imagem de Deus, para conhecer e amar a Deus. Então, se a tua vida ela está sendo ocupada pelos estudos da natureza, pelo cuidado com a família, pelas preocupações do tempo, tudo isso são coisas justas. Nós temos que cuidar da família, adquirir ciência, cuidar das coisas temporais, do nosso corpo, tudo são coisas justas. Mas nós somos feitos para conhecer e amar a Deus. Então, se você faz tudo isso, mas prescinde do conhecimento e do amor a Deus, saiba que até hoje a tua vida ela não foi vivida como era para ser. E por isso talvez você seja tão insatisfeito, tão incompleto, tão insaciado, tão triste. O homem ele foi feito para conhecer e amar a Deus. Vou voltar aqui para o parágrafo 31 do Catecismo. O homem que procura Deus descobre certos caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Também se lhe chama provas da existência de Deus. Então, primeira prova da existência de Deus. Alguém aí pode dar um chute? O que vocês acham que seja a primeira prova da existência de Deus? Esquece a fé agora, tá? Vai só para a luz da sua razão natural. O que vocês chutam? Não tenham vergonha. A natureza. O Cauê, o ar, né, que a gente respira, né, Cauê? Ó, vamos ler de novo essa passagem de São Paulo aos Romanos. Essa passagem é uma das mais importantes que nós temos, tá? Então, ó, o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, entre aspas, está os pagãos, né? Então, assim, mesmo os pagãos, mesmo aqueles que não têm fé, mesmo aqueles que se dizem ateus hoje, né? O que se pode conhecer de Deus, para eles também é manifesto, pois Deus lhe o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível, quer dizer, pode chegar até a nossa inteligência, a sua realidade invisível, desde a criação do mundo. Através do quê? Está aí no texto, ó. Através das criaturas. De sorte que não tem desculpa. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Para os pagãos, Deus também se revelou por meio da criatura. Então, quando porque você o homem olha... é o único que tem essa capacidade superior, é isso, Cauê? Sim, foi revelado ao homem, porque o homem, ele é a única criatura, tirando os anjos, que tem a inteligência. Então, por conta da nossa inteligência, nós vemos as coisas no mundo, nós vemos a criatura, e eu posso ver, por exemplo, no mundo, uma ordem. Vem o dia, depois a noite, depois o dia, depois a noite. E tem um tempo certo entre uma coisa e outra.
Eu vejo a ordem do crescimento das árvores. Para não falar da ordem do nosso corpo. As células, os nossos órgãos, como eles trabalham numa perfeita ordem e numa perfeita harmonia. Então você olha para a criação e ela já tem uma beleza espantosa. Por si só, a criação na sua beleza, eu estava aqui no Jardim do Seminário hoje, e ele está bem verde, e tem umas flores vermelhas, e pousou na flor vermelha, no contraste com aquele verde, uma borboleta amarela com manchas pretas. A coisa mais linda. Então, assim, a beleza da criação já é um testemunho eloquente de Deus. Mas quando você para pensar na ordem, entende? A ordem de tudo isso, simplesmente como o fruto de um acaso, isso é impossível. Então imagina que você pegue os baralhos, um jogo de carta de baralho, e você joga para o alto. E aí ele cai no chão, por coincidência, formando um castelo, né? Olha, vamos fazer as contas da possibilidade disso acontecer, né? Isso não vai acontecer. Então o mundo, com a sua beleza e a sua ordem, como diz a palavra de Deus, ele é já um testemunho de Deus para os pagãos. Um outro meio de nós chegarmos à notícia de que Deus existe é a sede do nosso coração. Então veja que não tem nada no mundo que consegue nos saciar. Nós não ficamos satisfeitos com as coisas desse mundo. É como se o nosso coração ele fosse um abismo infinito. E aí então o conforto, as viagens, o prazer, o dinheiro, a família, nada disso nos é suficiente. Então o nosso coração é um abismo que só pode ser explicado pela existência de alguém que é para suprir este abismo. E esse alguém é Deus. Nós não teríamos um desejo tão grande do infinito se não existisse um Deus infinito capaz de saciar esta sede que Ele mesmo colocou no nosso coração. Então, assim, por nós mesmos e pela criação, nós podemos chegar à notícia de que Deus ele existe, tá? E se Deus ele existe, ele é o que mais importa na minha vida. Não tem nada para além de Deus que eu deva me importar tanto, que eu deva me gastar tanto, ou que eu deva me esforçar tanto para conhecer, amar e estar junto. Tá bom? Tem um texto do Santo Afonso Maria de Ligório que é sobre o conhecimento de Deus. Está neste livrinho aqui. Instrução aos Católicos, tá? Quem quiser, da editora Centro Dom Bosco. Ele fala assim: quem seja esse Deus, não nos é possível compreendê-lo. Então, nós podemos chegar à notícia de que Deus ele existe. Nós podemos chegar pela livre razão natural ao conhecimento de que Deus ele existe. Mas quem seja esse Deus, não nos é possível compreendê-lo.
mas nos basta saber que é independente. Todas as coisas dependem de Deus, mas Deus não depende de ninguém. Por isso possui em sua plenitude todas as perfeições que ninguém lhe pode tirar nem limitar. Então, quem é Deus? Nós não podemos dizer, Deus, ele é misericórdia. Ponto. Não, porque Deus não é só isso. Ele é tudo. Ele é justiça, ele é bondade. Então, o que é este Deus? Eu não posso compreender. Qual é a essência de Deus? A minha inteligência, ela não pode alcançar. Mas eu sei que existe um Deus. E que este Deus, e aqui, atenção. Aqui está um detalhe importante. Este Deus, que a nossa razão pode chegar ao conhecimento dele, esse Deus que não pode ser compreendido na sua plenitude, ele se revela. Primeiro, nessa primeira passagem, nós vemos que ele se revela pela criação. Depois, Mateus 11. Leia aí para nós. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pode continuar. Filipenses 3:8. Tudo eu considero perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo, e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Bom, então, num primeiro momento, Deus ele se revela na criação, através das criaturas. E aí eu posso chegar ao conhecimento de que existe um Deus. Mas Deus ele quer ser conhecido, porque Deus criou o homem para a felicidade. E o homem não pode ser feliz senão conhecendo a Deus. Deus, ele é a fonte de felicidade do coração humano. E o homem só é feliz conhecendo a Deus. Deus quer que o homem seja feliz, então Deus ele se revela. Ele se deixa conhecer. Então ele começa a revelação com Abraão, com Moisés, com os profetas, até chegar em Jesus, que é aquele quem revela o Pai. É aquele quem traz a plenitude da revelação. É aquele quem faz com que Deus seja conhecido verdadeiramente. Então, tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Deus ele manda o Filho para revelar o Pai. Para fazer o Pai ser conhecido. E o Filho então nos ensina a falar com o Pai como papai, né? Abba. Abba é um diminutivo, é papai, Pai nosso que estais nos céus, né? Então, Deus na criação, ele se deixa conhecer, mas quando ele se revela em Jesus, ele traz notícias, por exemplo, que nós não tínhamos como saber. Por exemplo, pela criação, é possível saber que Deus é Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Não é possível, justamente. Pela criação, é possível saber de um modo tão concreto que Deus, ele é amor?
Nós podemos chegar a essa ideia, mas nunca como nós chegamos a esse conhecimento por meio da cruz. Sem a cruz de Cristo, nós não saberíamos o tamanho do amor de Deus. Então, sem a revelação, nós poderíamos saber, por exemplo, que a criação é uma criação ex nihilo, quer dizer, do nada. Do nada Deus criou todas as coisas. Sem a revelação não é possível saber isso. Como que os gregos, Aristóteles, sobretudo, ele pensava de Deus e da criação? Ele pensava, Aristóteles, que existia uma matéria informe. Então existia uma matéria sem forma nenhuma. E aí Deus pegava essa matéria informe e colocava forma nela. A forma de uma montanha, a forma de um sol, a forma de um homem. Não é isso que o cristianismo ensina de criação. A criação é a partir do nada, não tinha nada. E a palavra de Deus, a palavra performativa, essa palavra de Deus, ela cria. Aristóteles e os gregos pensavam que Deus existia, que era o Criador, mas que Deus ele não se importava com o homem. Então, Deus criou tudo, Deus criou o homem e deixa o homem jogado a esmo, entende? Com a revelação, nós vamos saber que não é assim. Pelo contrário, que Deus me ama muito, que Deus quer que eu creia muito na sua misericórdia, que Deus quer que eu experimente muito o seu amor, a tal ponto que, chegando ao conhecimento de Deus, eu tenho como esterco todas as outras coisas. Tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por Ele, eu perdi tudo e tenho tudo como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu estou de guarda no seminário e preciso atender uma ligação. 1 minuto. Desculpe, estou de volta. Nós estamos em família, tá? Então, eu estou responsável aqui de guardar o seminário hoje à noite. Às vezes o telefone toca. Muito bem, podemos prosseguir, então. Sagradas no Catecismo, né? Catecismo da Igreja Católica, 356. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis em si mesmo. Só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e amor, a vida de Deus. Foi para este fim que o homem foi criado, e aí reside a razão fundamental da sua dignidade. Deus, sendo Criador de todas as coisas, pôde ser conhecido como tal pela inteligência natural do homem. Mas em vista do estado atual em que o homem se encontra, precisa da revelação de Deus. Sim, o homem se encontra em estado de pecado por conta de Adão e Eva. Com o pecado original, a nossa inteligência ficou obscurecida. Então, uma coisa que é óbvio pela nossa inteligência, ela não é tão certo assim, porque o pecado, ele obscurece a inteligência humana. Isso se explica também por que os santos, eles são tão sábios. Porque o pecado, ele emburrece. De fato, o pecado, ele faz o homem cada vez mais ignorante. Esquece Deus, esquece a fé. Se você tem uma vida depravada e imoral, a tua inteligência, ela é obscurecida.
Por isso que os nossos intelectuais hoje é essa tragédia. Porque eles são intelectuais, muitos se dizem filósofos, grandes artistas, mas eles têm uma vida toda depravada. Então, o pecado, a imoralidade, ela obscurece a inteligência. E ela deixa a nossa vontade fraca. Então, nós não conseguimos escolher o bem que a nossa inteligência vê. Primeiro, porque a nossa inteligência não enxerga direito. Depois, que a nossa vontade de escolher o bem, que seria conhecido pela inteligência, é enfraquecida. Mas, ainda no estado atual, o homem ele pode chegar ao conhecimento de Deus. Este conhecimento, primeiro que eu falei, pela criação. Pode continuar a leitura. Deus transcende a toda criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente de pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível, com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Sim. Então, aqui é um cuidado que o catecismo traz. Né? Como a nossa linguagem ela não consegue exprimir todas as coisas, tudo o que nós formos usar para falar de Deus vai ser sempre muito limitado. Então eu não consigo exprimir com palavras humanas a beleza, a essência, o tamanho de Deus. Então sempre tem que ter uma ressalva, entendeu? Eu não posso dizer que Deus é só isso, porque Deus ele também é aquilo. Isso está dentro daquela coisa de que Deus ele não pode ser compreendido na sua plenitude e nem exprimido em palavras, porque as palavras, o conhecimento é sempre muito limitado. Pode continuar a leitura. É o Diário de Santa Faustina agora, né? Diário 30. Em certo momento, estava refletindo sobre a Santíssima Trindade, sobre a essência de Deus. Queria a todo custo aprofundar e conhecer quem é esse Deus. De súbito, o meu espírito foi arrebatado como que para outro mundo. Vi uma claridade inacessível, e nela como que 3 fontes de luz, que não podia compreender. E dessa claridade saíam palavras como trovões que envolviam o céu e a terra. Não compreendendo nada daquilo, fiquei muito triste. Nesse momento, do mar de claridade inacessível, saiu o nosso amado Salvador em beleza inconcebível, com chagas brilhantes. E daquela claridade ouvia-se esta voz: como Deus é na sua essência, ninguém pode compreender, nem a inteligência dos anjos, nem a humana. Jesus me disse: procura conhecer a Deus refletindo sobre os seus atributos. Após um momento, Nosso Senhor fez o sinal da cruz com a mão e desapareceu. Continua? Não, tá bom. Essa é uma das passagens do diário que eu acho mais importantes. Por quê? Jesus fala: procura conhecer a Deus refletindo sobre os seus atributos. Então, a essência de Deus nós não podemos conhecer na sua plenitude. Eu não posso dizer que Deus, ele é misericórdia somente. Ele também é justiça. Mas eu posso conhecer a Deus
pelos seus atributos. Então, a essência de Deus não é misericórdia, mas ele é misericórdia também. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que conhecê-lo pelos seus atributos. E aqui é a chave da vida espiritual. Se você quer ser amigo de Jesus, e se você quer começar a rezar de verdade, é isso que você tem que fazer. Você precisa conhecer a Deus pelos seus atributos. Então você vai pegar o Evangelho e você vai ver Jesus falando para aquela sírio-fenícia, né? Mas não é justo dar aos cães a comida dos filhos. Aí ela fala, sim, mas os cães também comem das migalhas. Aí Jesus vai lá e imagine a compaixão de Jesus e a surpresa quando vê essa fé e essa humildade da mulher, né? Então, Jesus que se compadece, Jesus que ouve também as nossas súplicas. E aí você fecha a palavra de Deus, e aí você vai rezar. E como é que você vai rezar? Qual que é o caminho da oração? Você vai meditar sobre Jesus. Então você vai enxergar aquela cena. Como que era a mesa? Como que era aquele lugar em que Jesus estava sentado? Será que era uma mesa mesmo? Ou ele estava numa calçada para a mulher sírio-fenícia poder chegar até ele, né? E aí você pode olhar para aquela mulher e ver a humildade dela. O que agradou Jesus naquela mulher foi a humildade. Então, como eu preciso ser humilde como ela? Mas também a compaixão de Jesus. Ao vê-la estrangeira, né, e ainda assim, dá o prato dos filhos para ela. E aí você vai conhecendo Jesus e rezando por meio dos atributos de Jesus. Aí no outro dia, você abre a palavra de Deus e você vê Jesus com um chicote no templo, João 2. E aí você vê ali o amor de Deus pelas coisas de Deus. O amor de Jesus pelo templo, o cuidado dele com as coisas sagradas. E como que o amor, às vezes, ele exige energia e violência, sabe? Então, violência contra si, violência contra as coisas, para poder defender as coisas de Deus, defender os direitos de Deus. A gente fala dos direitos dos homens, né? Hoje só se fala dos direitos humanos, mas ninguém fala dos direitos de Deus. Então, esta passagem, onde Jesus fala, me conheça através dos meus atributos, junto com aquela outra passagem que Jesus fala que quer que todos conheçam a sua misericórdia e que a misericórdia dele é infinita, eu acho que são as partes mais importantes do diário de Santa Faustina. Mas vamos lá. Diário 180. Durante o advento, despertou no meu coração uma grande saudade de Deus. O meu espírito ansiava por Deus em toda a força do meu ser. Nesse tempo, o Senhor concedeu-me muitas luzes para conhecer os seus atributos. O primeiro atributo que o Senhor me deu a conhecer foi a sua santidade. Essa santidade é tão elevada que tremem diante dele todas as potestades e virtudes. Os espíritos puros cobrem o seu rosto e mergulham em incessante adoração.
e tem apenas uma palavra para expressar a maior honra, isto é, santo, santo. A santidade de Deus derrama-se sobre a sua igreja e sobre toda a alma que nela vive, embora nem sempre com a mesma intensidade. Existem almas inteiramente divinizadas, enquanto há outras que apenas vivem. O Senhor concedeu-me também o conhecimento do segundo atributo, o da sua justiça, e esta é tão imensa e penetrante que atinge o fundo do ser e tudo diante dele é manifesto em toda a nudez da verdade, e nada lhe pode resistir. O terceiro atributo é o amor e a misericórdia. E compreendi que o amor e a misericórdia é o maior atributo. É ele que une a criatura ao Criador. E reconhece-se este imenso amor e o abismo da misericórdia na encarnação do Verbo, na sua redenção. E foi aqui que reconheci que este é o maior atributo em Deus. Então, para encerrar, né? Santa Faustina, dá para a gente pensar aqui nessa passagem a partir das 3 virtudes teologais: da fé, a esperança e a caridade, né? Por quê? A fé, a esperança e a caridade. O primeiro atributo que Santa Faustina aqui falou foi a santidade, né? Então, existem almas inteiramente divinizadas, enquanto há outras que apenas vivem. Então, o justo vive pela fé, vai falar São Paulo, né? A fé que o justo vive, manifestada nas obras, nas suas virtudes, na sua vida, ela faz com que o homem vai deixando de ser homem para ser cada vez mais divinizado. Então Deus, a partir do batismo, ele começa a morar na nossa alma. Então, quanto mais a vida de Deus vai sendo manifestada na minha vida, mais eu vou sendo divinizado, mais eu vou sendo um outro Cristo, mais eu vou sendo cristão. Como que os santos, eles eram capazes de amar, de sofrer, de perdoar, de viver esta vida heróica que eles viveram? É porque, na verdade, era Cristo quem estava vivendo neles. Eles eram homens divinizados. Não eram deuses, mas como nós agora em graus menores e os santos em graus maiores, eles já viviam a vida de Deus. E por isso, então, ela fala almas inteiramente divinizadas. À medida que cresce a nossa fé, esta vida de Deus em nós, ela vai crescendo também. E aí nós vamos ficando cada vez mais divinizados. Existem pessoas que vivem mais a vida em Deus e pessoas que vivem menos a vida em Deus. E tem aqueles que, no caso do pecado mortal, expulsa absolutamente a vida de Deus em nós. Então, nessas pessoas cheias de fé, Santa Faustina via-as inteiramente divinizadas. Primeiro atributo, a santidade de Deus. Segundo atributo, a sua justiça. Uma vez que Deus existe, é tão bom, se dá a nós, cria tudo para nós, se revela para nós, é preciso saber que, se nós respondemos a este amor, se nós nos esforçamos para conhecê-lo, então eu terei um mérito. Deus, ele vai me recompensar. Isso é fato. Mas se eu nego o amor de Deus,
Se eu vivo como um pagão, ou ainda se eu vou na missa, se eu participo do grupo da misericórdia, mas eu não busco a virtude, eu não me confesso, eu vivo como um pagão qualquer, então, assim como Deus ele recompensa os justos, ele pune os injustos. Então, Deus existe, ele é amor, mas ele é justiça. Os homens serão recompensados pela sua bondade ou serão punidos pela sua maldade. E não pense que é difícil ser mal. Você não precisa matar, roubar, destruir. Basta que você, por exemplo, falte na missa dominical. Isso já é suficiente para mostrar que você não ama Deus. O suficiente para mostrar que você não acha importante os mandamentos de Deus, guardar domingos e dias de festas. É o suficiente para que você vire as costas e seja condenado. Entendeu? Nós precisamos cuidar da nossa alma. Deus, ele é aquele a quem nós mais precisamos conhecer e amar, e buscar e servir. E o terceiro atributo é o amor e a misericórdia. É o terceiro, mas é o maior, né? Então, não importa o que você tenha feito. Não importa como foi a tua vida até agora. Ele te quer. Ele te perdoa. Ele te chama. E é por isso que você está aqui. Porque Deus, ele te convida cada vez mais para uma vida mais feliz, no conhecimento e no serviço de Deus. Acho que é isso, Fifi. Ótimo, muito obrigada, viu, Cauê? Tá excelente. A gente fica aqui entretida na explicação, a gente fica até, sabe, vindo tudo em nossa cabeça, como é maravilhoso. Aqui nós temos... Oi, querido. Oi, eu não abri? Deixa eu falar. Como eu tô na guarda aqui do seminário, eu vou precisar sair, tá bom? Tudo bem. Então, eu peço desculpa não poder ficar até o final, mas foi uma alegria. A alegria é nossa, viu, Cauê? Deus lhe pague, Deus te abençoe, porque você está sempre conosco. Fica à vontade, Amém. querido. Deus te abençoe. Vocês podem contar, pode contar comigo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gente, aí tá marcado os nomes na partilha, mas essa aí era a que estava no slide, né? Mas nós estamos aqui, eu não sei o que está acontecendo, né? Tem várias pessoas que não estão conseguindo entrar, né? Até a Ângela mandou para mim aqui, olha, Fifi, eu fiz tudo com muito carinho, mas não consigo entrar de jeito nenhum. Diz que tem que pedir uma permissão e ela não sabe o que tem que fazer. Mas tudo bem. A nossa primeira pergunta é como podemos conhecer a Deus, né? A segunda, o nosso conhecimento de Deus é completo. Terceira, o que podemos entender da palavra atributo? E a outra, onde me encontro em uma escala de 0 a 10 em intimidade com Deus? A segunda, nossa, está para Teca fazer. Teca, você está aí? Oi, a Fifi. Por favor, bem, faça a sua, depois a gente vê se a Ângela consegue entrar. Senão a gente faz a dela, tá bem? Tá bem, a Fifi. Obrigada, Teca. Respondendo, né, você sabe que eu sou breve, então, o conhecimento de Deus é complexo? Então, a resposta é não. O conhecimento de Deus não se esgota. Não nos cansamos de buscar o conhecimento, de conhecer a Deus. Quanto mais conhecemos por meio de suas obras, pela criação, deveríamos nos apaixonar mais ainda por este Deus tão bondoso e carinhoso quanto o nosso Deus. E ele se revelou por nós, por meio de Jesus, o Verbo encarnado, e nos ensinou sua santidade, sua justiça e o seu grande amor e misericórdia para com a humanidade, que é imutável. Então, Deus não se esgota e nós não o conhecemos por completo.
E para que a gente possa conhecer uma pessoa, nós temos que nos relacionar com ele. E de que maneira vamos nos relacionar com Deus? Por meio da fé, da confiança e na busca de estar na sua presença. E assim vamos amar. Como o Cauê disse, né? Faltar na missa. Muitos vão buscar Deus pelo que ele pode fazer, né? Pelo seu poder, por tudo que ele faz. Mas o maior graça e o maior milagre que nós temos é a Eucaristia. Não tem nada maior do que a Eucaristia. E nós buscarmos Deus pelo que, não pelo que ele faz. E assim a gente vai ter este relacionamento com Deus, este amor a Deus, e amando a Deus automaticamente vamos também amar o próximo, porque assim vamos ver Deus na face do irmão. É isso, Afife. Muito obrigada, Teca. Excelente, querida, é isso mesmo. Quanto mais tentamos conhecê-lo, mais vemos que falta muito para nós conhecê-lo na sua essência, né? Tem todos os atributos que nós pensarmos, todos eles são inesgotáveis. Eu agradeço muito, Teca. Obrigada. A outra terceira é o Ney. Vamos lá, Fifi, então. A nossa terceira questão aqui, eu vou subir para vocês aqui, ó. Que podemos entender pela palavra atributo. Atributo é qualidade, né? Atributo é uma característica. Então, quando Jesus diz a Santa Faustina, procura conhecer Deus pelos seus atributos, é elencar ou trazer na nossa memória, no nosso coração, as qualidades de Deus, as características de Deus, né? O Cauê vinha ali falando, a gente não pode resumir Deus em uma coisa só, nem só em misericórdia, nem só em justiça, nem só em santidade. Deus tem muitos atributos. E Jesus vai falar ali de santidade, de justiça, de misericórdia, mas nós poderíamos falar de bondade, de amor, né? De generosidade, de piedade, de benevolência e tantas outras qualidades que nós sabemos que é muito particulares de Deus e que Ele exerce muito bem. O que nós podemos dizer é que essas qualidades, essas características, elas sempre vão de encontro ao bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a sua santidade, até mesmo a sua justiça, que muitas vezes é mal interpretada, na verdade vão de encontro à necessidade que o nosso coração tem de Deus. Deus nos chama a santidade, é um atributo de Deus, é a primeira ordem de Deus para o povo. Sede santo porque teu Deus é santo. Quando ele constitui o povo de Israel, é a primeira ordem dele, sede santos porque teu Deus é santo. Por que Deus nos chama a santidade? Porque o peixe não vive fora d'água, né? Deus dizer para nós, olha, você tem que ser santo, é como se a água dissesse para o peixe, olha, você tem que viver em mim, porque se você não viver em mim, você morre. Deus está dizendo, se você não buscar a santidade, você morre eternamente, morre espiritualmente. A justiça de Deus, ela é no sentido de justificar, de endireitar, de correção no sentido amoroso e misericordioso na palavra, né? Eu sempre uso o exemplo assim, pensa num ferro todo torto, né? E a gente precisa endireitá-lo, deixá-lo reto. A gente vai precisar de fogo, né? O ferreiro lá usa fogo e usa lá o martelo para ir endireitando esse ferro. É a justiça de Deus. Essa justiça, ela vem no sentido de nos endireitar ao caminho do céu. Por isso que dói, né? Dói um pouquinho. Causa alguns transtornos na nossa vida, porque nós somos esse ferro torto, né? E às vezes Deus precisa usar desse fogo, desse martelo. E a misericórdia de Deus que ele vai falar também
a Santa Faustina, que coroa, né, todos os atributos de Deus. E no próximo encontro desse livro, né, nós vamos ver que a misericórdia é o maior atributo de Deus. Então, o que são atributos? Características, qualidades. Nós devemos pensar nas qualidades de Deus e sempre ter em mente que Deus é bom, Deus é Pai e Deus é amoroso. E todas as suas qualidades, todas as suas características vêm para o bem da criatura humana e não para o mal. Deus não é mau, Deus não é um ditador, Deus não é... as suas características, suas qualidades não causam mal a nós, mas sim o bem. E Deus deseja muito a salvação de cada alma e por isso Ele usa esses atributos para salvar cada alma. E a minha irmã que me antecedeu falou muito bem, para conhecer a Deus precisa de intimidade, né? Então, para a gente conhecer essas qualidades, características de Deus, nós precisamos nos tornar íntimos de Deus. Amém? Amém. Amém, Ney. Muito obrigada, Ney. Vera, você faz a próxima para nós, querida? Sim. Parou aí, Vera? Sim. Tá me ouvindo? Parou aí, Vera. Tá me ouvindo? Sim. O que entendemos pela palavra atributos? Pode falar que nós estamos ouvindo. Tá, mas o que podemos entender a palavra atributo, o Ney já respondeu. A minha é outra. É a próxima. Bom, então, continuando a última frase do Ney... Estava dando um livro errado. Para complementar, eu começo assim, ó. A intimidade com Deus acontece quando Ele nos resgata pelo seu amor, nos envolvendo com a sua luz inacessível, pois Ele é puro amor. E quando nos sentimos frágeis, é a sua misericórdia que nos traz novas forças para caminhar. Sua luz divina, vinda de Deus Pai, que nos alimenta diariamente através da Eucaristia, para que assim nossa árvore da vida cresça em direção aos céus. Quem nos leva a essa intimidade com Jesus é Maria, em sua simplicidade, recordando todos os ensinamentos que passou Jesus, e através do conhecimento, leitura, oração, reflexão, possamos nos unir à Trindade para uma maior intimidade com o Criador, que nos fez sua imagem e semelhança. Então, quando se pergunta qual é a escala de intimidade que eu, no caso, estou de 0 a 10, eu respondo que não existe essa escala de intimidade com Deus. Cada um se conecta à sua maneira e só Jesus é quem pode avaliar ou julgar essa intimidade, pois se manifesta de modo particular e diferente a cada pessoa. Quanto mais aprimorarmos nosso conhecimento com o nosso doar e oração, mais Jesus nos permite a aproximação do seu coração misericordioso. Sejamos então perseverantes em buscar Jesus, mesmo sabendo que somos um nada, mas damos tudo do nada a Jesus e Ele nos transforma para divinizarmos. Amém? Amém, Vera, muito obrigada. A Ângela não conseguiu entrar, e ela escreveu, mandou para mim a escrita, sabe? Mas eu acho que nós vamos respeitar o esforço que ela fez, vamos pedir para ela publicar, ou então ela fazer um áudio para o pessoal poder ver dentro dos nossos grupos. Acho que é um ato de respeito, que ela falou para mim assim, a FIF eu fiz com tanto carinho, com tanto amor, e agora caiu, né? Então, eu acho assim, era o conhecimento de Deus, né? Como podemos conhecer a Deus, e aqui ela fala sobre as obras dele, sobre a razão humana que compreende a vinda de Jesus, a vinda de Deus, e aí ela segue. Eu acho que eu vou respeitar e pedir para ela fazer nos nossos grupos um áudiozinho e colocar para o áudio para o pessoal ver. Tá bem assim? E eu acredito assim que diante dessa aula que nós tivemos, nós podemos estar refletindo sobre o conhecimento de Deus. E como a gente disse, o conhecimento de Deus é muito profundo,
porque não tem fim aquilo que nós poderíamos conhecer sobre Deus, tanto da sua misericórdia, quanto da sua justiça, quanto da sua santidade. Como eu falei, por mais que a gente tentasse conhecer, ainda faltaria muito para nós chegarmos a ter um conhecimento pleno de Deus. E como nós sabemos, Nossa Senhora, e como também o Ney falou, e a Vera, a gente só vai conseguir ter um maior conhecimento a partir da nossa intimidade com Deus. E é lógico que muitas vezes nosso conhecimento direto com Deus pode não ser tão profundo, só que a nossa visão que temos da vida de Jesus, da vida de Nossa Senhora, de todos os santos, o que eles passaram, o que eles sofreram, o que eles se dedicaram, o que se doaram. Eu acredito que a partir do momento que a gente analise esses aspectos e a gente também faça a doação da gente, então nós vamos ver que nós estamos aprofundando a nossa intimidade com Deus. Esses dias eu conversava com o Padre Marcos, e eu falava para ele que eu queria fazer a espiritualidade sobre a misericórdia de Deus para nós, né? Porque muitas vezes a pessoa não vê tudo aquilo que Deus faz na sua vida. Ela acha que tudo aquilo que ela conseguiu na vida foi porque ela estudou, foi porque ela se criou, foi porque ela prestou concurso, foi porque ela passou. Então, ela não vê a atuação de Deus na vida dela, né? E o quanto isso é importante. E aí ele falou para mim, é bom tocar também no assunto sobre o fato de a misericórdia de Deus que vem do nosso coração e a misericórdia que sai das nossas mãos, né? Que aí seriam as obras de caridade, a misericórdia que nós fazemos, é o que diz o nosso Mateus nessa nossa quaresma, né? Dai-vos vós mesmo de comer. Então, a gente deve pensar muito nessa época agora que nós estamos, vamos adentrar logo a Semana Santa, e aí eu também quero aproveitar para dizer para todos que na Semana Santa e na Semana da Misericórdia, nós não faremos nosso cenáculo, porque todo mundo tem muitas atividades para fazer na sua paróquia. Então, a gente se comunica, conversa, vê o que precisa, o apoio que pode dar, só que cada um, nós vamos ficar 2 semanas, então, sem o nosso cenáculo. A próxima formação nossa vai ser com o Padre Dileno, e vai ser muito bom. Vocês sabem que ele tem uma pregação muito linda, né? E agora não me vê a cabeça, qual que é a próxima, sumiu da minha cabeça. São os doentes agonizantes, é isso ou não? A 65. Então, mas tudo bem. É no dia 29. Dia 29 é com o Padre Dileno, ele vai fazer a nossa formação. Vocês sabem que a formação com ele sempre também é maravilhosa, né? E a gente vai estar com ele, Padre Dileno. Deixa eu ver. Oi, querida. A próxima é de qual livro? É do 4º livro. É do 4º livro? É os agonizantes. São os agonizantes, né? Eu acho que são os doentes agonizantes, não é? Doentes e agonizantes, isso. É a última do nosso livro, do 4º, viu? Quando eu for na outra retomada nossa, então nós faremos a primeira lição do 5º livro. Estamos vencendo, né? Estamos vencendo. Eu peguei aqui a página dele, mas tem tanta conversa aqui que eu não sei cadê a lição que eu passei para ele. Mas tudo bem, meu pessoal. É isso aí. Nós estamos no nosso horário certinho. E eu quero, assim, sabe, eu queria o Padre Marcos, mas ele está muito ocupado, ele acho que não conseguiu entrar, né? Não estou vendo ele aqui, mas nós rezamos por ele, rezamos por todos aqueles que estão pedindo nossas orações, estamos felizes porque nos encontramos, pudemos ver a misericórdia de Deus, que é maravilhosa, a sua justiça, porque a gente também não pode pensar na justiça de Deus assim, ele vai me castigar por isso, aquilo, outro. Não. Aí, nós também temos que ver o tudo de bom que ele dá para nós, porque nós fizemos algo que foi agradável ao coração dele. Então, ele faz justiça para nós. Nesse sentido, devemos pensar também, né? Então, que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos um bom final de semana, em paz com nossa família, sempre em oração, sempre um coração um com o outro. Eu agradeço de coração todos aqueles que participaram afetivamente
e todos aqueles que estão presentes, que estão sempre sendo perseverantes. Essa perseverança nossa é com Jesus, não é com a filha, né? Então, Deus que abençoe, amém. Deus que abençoe a todos, obrigada por tudo. Que nos cubra, nos dê muita luz, Jesus Cristo, o Espírito Santo nos ilumine e nos faça forte, que é o que nós precisamos, nos dê saúde para nós continuarmos. Boa noite a todos. Fiquem em paz. Boa noite a todos, obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Excelente informação. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, até semana que vem com o próximo encontro. Tchau. Amém. Boa noite. Tchau. Boa noite. Fique com Deus. Tenha uma ótima noite a todos. A todos também.